noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Drica. Oi, Daniela, minha xará. Andressa. Eliane. Boa noite, gente. Compartilhem essa live com as pessoas que vocês acham que possa ajudar. Valéria, boa noite. Drica recebeu a lotação hoje, que legal. Clemier, boa noite, gente. Quinta-feira, estamos aqui para falar um pouquinho sobre metodologias ativas. Drica vai ficar com o segundo ano. Eu amo o segundo ano. Oi, Su. Boa noite para todos. Vamos esperar alguns minutinhos. E aí a gente começa já. Tô muito animada com essa aula que eu vou dar para vocês. Que eu até preparei uns slides. Que os slides ajudam a assimilar melhor os conhecimentos. Então, vai ser muito legal. Deixa eu achar eles aqui. Boa noite para quem está chegando. Vamos falar sobre metodologias ativas. Eu recebi tanta pergunta sobre isso nos últimos tempos que eu decidi fazer uma live. Cadê o slide que eu fiz? Olá! Começar. Nada como terminar a quinta numa live. Na minha cidade, na cidade que eu moro, amanhã é feriado. Mas onde eu trabalho não é. Então eu tô aqui amanhã num meio feriado. Meus filhos não vão ter aula. E eu vou trabalhar. Boa noite para todos. Vamos começar então? Acho que já deu um tempo para entrar. Quem quer? Vocês não estão me ouvindo? Dá para me ouvir? Deu pra ouvir? Dá pra ouvir, né? Então eu vou começar. Boa noite, gente. Muito obrigada. Ai, que bom. Vou deixar salva, vai ajudar muito vocês, tá? Lembrando que hoje eu vou falar sobre metodologias ativas, que é um assunto que eu comecei a receber muitas perguntas sobre isso. Já é uma estrutura de trabalho que eu trabalho há 10 anos, tá? Então, eu já conheço há muito tempo. E agora está aí na moda esse termo metodologias ativas. Então, eu decidi falar sobre isso porque eu sei que muitas escolas estão pedindo que os professores conheçam. Então, se você quer trabalhar numa escola particular, ou se você já trabalha, vai ajudar muito. Professor particular precisa demonstrar resultados, vai também ajudar muito. E se você quer ser concursado, também é um assunto que a grande maioria das prefeituras segue uma linha de metodologias ativas. Vocês estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Não tá dando pra ouvir? Ah, tá, que susto. Então, tudo bem. Então, muitos lugares seguem aí essa linha de metodologias ativas. Só que, às vezes, as pessoas se prendem muito na nomenclatura e acabam desconsiderando aí que não necessariamente um lugar que não fala que trabalha com metodologias ativas não quer dizer que esse lugar não trabalhe porque ele não usa o nome, tá? Então, vocês vão entender hoje o que são essas metodologias ativas que ajudam as crianças a aprender
que facilita os processos de aprendizagem delas e que ajuda tanto para crianças que são aí na educação infantil, quanto para crianças, para adolescentes e para quem está no ensino superior. Então, vamos começar. O que significa metodologia? Metodologia são estratégias, são métodos, são formas de ensinar. Então, nós pensamos aí em metodologias ativas. O que seriam metodologias? Formas e métodos de ensinar. As metodologias, elas podem ser o quê? Passivas ou ativas. São duas formas aí de formas de ensinar, de métodos que existem. Todo mundo aprende, precisa aí de um conjunto de estratégias. E aí, qual que é a diferença? Então, vamos pensar aí. Não, acabamos de começar. Então, vamos pensar aí. Metodologias são formas, são estratégias aí de ensino, né? Ele parte aí a partir de alguns métodos que se utiliza para ensinar. E nós temos duas formas, o ativo e o passivo. O que significa ser ativo e o que significa ser passivo? Então, primeiro de tudo, a gente pode pensar na metodologia, nos métodos ativos. O que eram os métodos passivos? O passivo, ele é aquele que recebe, né? Então, por exemplo, eu tenho aí aquela educação bancária, aquela educação onde o adulto, ele é o ser superior, que gente, os comentários eu vou deixar ativado, mas se vocês clicam na tela, eles abaixam, tá? Porque aí, se alguém tem dúvida, pode ir perguntando e eu respondo depois, pode ser? Clica na tela que ele abaixa. Então, nós temos aí, metodologias são conjuntos de métodos, de estratégias, e nesse caso que a gente está falando de aprendizagem, eles vão desenvolver aprendizagens. Então, nós temos dois formatos, passivos e ativos. Os passivos, eles recebem, os ativos, eles participam. Então, o passivo é aquela educação bancária que grande parte de nós vivenciou. Então, eu tive lá uma educação onde o professor, ele era o ser detentor do saber e ele depositava os conhecimentos em mim. Então, o professor falava, os alunos escutavam e o professor, ele depositava aquele monte de conteúdo nas crianças e elas tinham que receber. E essa forma de ensino, essa metodologia passiva, ela era uma forma eficiente, onde realmente as pessoas, as crianças, os alunos aprendiam? Isso a gente pensando até quem aí se formou em faculdade, se alguém aí fez faculdade ou está fazendo faculdade, pode até me contar aqui. Mas se você fez faculdade, como que foi esses momentos de estudo, essas aulas e a didática da grande maioria dos professores? Eu não sei vocês, eu fiz faculdade em 2008. Então, ainda assim, nós não tínhamos tanto formato passivo, era meio mesclado, na verdade. Mas quando a gente pensa em primeira série, e aí hoje em dia muitas pessoas falam assim, mas antigamente as crianças aprendiam muito mais, antigamente as crianças aprendiam muito melhor, e hoje em dia a educação está um fracasso. Não é isso que aconteceu. Se você pesquisar um pouquinho sobre história de educação, você vai entender que hoje nós temos diversos problemas, sim, mas não é por causa da forma, do método de ensino, tá? Então, antigamente, por que a gente tinha mais crianças que aprendiam? Isso também bem entre aspas. Por que será que antigamente nós tínhamos mais crianças que aprendiam? Porque a educação, ela era muito mais excludente. Os problemas, eles começaram a aparecer no momento em que a educação se tornou para todos, que é o certo. O que nós precisamos brigar hoje é que seja uma educação pública e de qualidade para todos. Então, hoje nós temos, né, a educação, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, não importa de onde você é, a LDB, ela rege aí o país, a educação do país. E ela diz que a educação é um direito inato, é um direito desde que a pessoa nasce. Então, todo mundo, a partir dos 4 anos, é obrigado a estar matriculado na escola. E os municípios, eles são obrigados a fornecer as vagas. Então, a educação, ela é hoje para todos têm o direito a frequentar, mas ela não é uma educação de qualidade para todos. E quando a educação, ela se tornou aberta, quando a educação passou a contemplar todo mundo, os problemas começaram a aparecer. Mas os problemas, ele não tem absolutamente nada a ver com métodos, tá?
Então, nós vemos hoje, eu recebi comentários ontem mesmo, falando que a Magda Soares acabou com a educação, o Paulo Freire acabou. Então, o que acontece? Eu tenho aí um momento em que nós temos muitos problemas estruturais na educação que geram as dificuldades de aprendizagem. Não tem nada a ver com concepção pedagógica, não tem nada a ver com método, tá? Que isso fique claro. Então, muitos lugares, muitos municípios e hoje muitas escolas particulares estão seguindo as metodologias ativas, mas tomem também muito cuidado com isso. Muitos lugares falam que seguem metodologias ativas, mas não. Esses dias eu recebi um direct falando assim: eu sou professora particular e a escola passa uma quantidade fora do normal de atividades para casa, para criança. E eu tenho que acompanhar porque eu sou a professora que faz o acompanhamento pedagógico, né? Uma professora particular dessa criança. E a escola tem metodologias ativas. Eu falei, mas isso não tem nada a ver com a concepção de metodologias ativas. Então, tome muito cuidado. Então, o que são metodologias ativas? São metodologias onde os alunos participam das suas aprendizagens. Então, são métodos de ensino onde as crianças, elas participam ativamente da sua aprendizagem, seja criança, seja adultos. E por que isso é importante da gente pensar? E dando um exemplo aí geralzão mesmo, da educação infantil ao ensino superior. Quando você participa, quando você tem que fazer, por exemplo, você tem que apresentar um seminário sobre um assunto, pensando em faculdade. Você pesquisa sobre ele e você apresenta. Então, você precisa dominar esse assunto para que você consiga isso, a sala invertida, eu vou falar sobre isso. Então, seria assim, estudei na faculdade, vamos supor aí que eu tenho que falar sobre métodos de alfabetização, método sintético e método analítico. Se um professor chegou em mim e ficou falando assim, o método analítico é um método que parte das menores partes da palavra e eles, com o método fônico, silábico, e o método analítico, ele vem de análise. E o professor ficou falando, e você pode estar parado lá na faculdade ouvindo o professor. Nem sempre você vai prestar atenção, você vai assimilar esse conteúdo. Agora, se o professor fala assim, faça um seminário sobre o método analítico e o método sintético de alfabetização. Você vai pesquisar, você vai ver vídeos, você vai se preparar, porque para que você consiga falar sobre esse assunto, você tem que dominar esse assunto. E aí você vai dar lá uma palestra na sua sala. Será que você aprendeu mais quando o professor explicou, deu aquele monte de texto, pediu para você ler, às vezes palavras difíceis, ou quando você pesquisou e se preparou para você falar sobre ele, ou seja, você participou da construção aí desse conhecimento. Então, as metodologias ativas é exatamente isso, tá? Só que hoje nós falamos de metodologias ativas desde a primeira infância. Então, quando a gente pensa em educação infantil, em anos iniciais do ensino fundamental, mas isso também pode acontecer e acontece muito em muitos lugares, nos anos finais do ensino fundamental, nós pensamos em metodologias onde as crianças elas são protagonistas de suas aprendizagens. E algumas palavras que elas geram uma polêmica e ainda temos muito preconceito. E isso acontece justamente porque as pessoas, elas não entendem sobre os assuntos, então elas reproduzem discursos que elas veem normalmente na internet. Por exemplo, a criança protagonista de sua aprendizagem é ruim. Não é ruim. A criança protagonista de sua aprendizagem, ela participa. Isso quer dizer que ela manda? Isso quer dizer que ela decide tudo? Não, mas ela participa. Então, quando a gente pensa aí em metodologias ativas na educação infantil, no ensino fundamental 1, nós pensamos aí em projetos, as sequências didáticas que vocês gostam tanto, são formas aí de metodologias ativas. Então, vamos pensar, por exemplo, eu tô aí na educação infantil, um tema que as crianças gostam muito, elas veem a Joaninha lá quando a gente vai no parque, e minha escola tem muita árvore, elas ficam doidas na Joaninha. Vamos fazer um projeto das Joaninhas, aí a gente vai trabalhar a partir desse projeto? Então, crianças, façam uma pesquisa em casa com os pais de vocês sobre o que é. Vamos fazer agora na sala de aula no outro dia uma roda de conversa sobre esse assunto. Vamos pesquisar aí vídeos que falem sobre as joaninhas, textos que falem sobre as joaninhas. E a gente faz com que a criança ela participe. Vamos explorar no ambiente escolar quais são aí as joaninhas, onde elas estão. Então, nós pensamos nisso. E aí aqui, o próximo ativo aqui é quais são as vantagens. Então, eu já expliquei o que é, né? São métodos onde os educandos, seja crianças aí na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja no ensino superior, eles participam ativamente
dos seus processos de aprendizagem. E quais são as vantagens? Como eu falei anteriormente, como eu dei o exemplo aí no ensino superior, como será que a criança vai aprender mais? Será que ela vai aprender mais quando eu falar para ela, né? Quando eu falar para ela, passar aí, joaninhas são insetos que... dar um desenho pronto para ele pintar, ou quando eu fazer com que ele participe ativamente? Sim. Gamificação é uma metodologia ativa? Sim. Tem várias aí dentro das metodologias ativas. Então, o trabalho por projetos, o trabalho com as sequências, as pesquisas, os seminários. Isso pode ser feito com os pequenos. Então, quando você pede aí para uma criança, vamos dar uma câmera na mão dela e pedir para ela tirar foto dos espaços. Quando ela está participando ativamente das suas aprendizagens, ela está sendo ativa e ela está aprendendo mais e melhor. Essa é a vantagem. A vantagem é: a aula se torna interessante, porque nós estamos trabalhando a partir do que elas gostam. Então, se eu der um monte de joaninha pontilhada para a criança traçar em cima, a joaninha pronta, gigante, para que ela tenha que pintar de vermelho e de preto a bolinha, e tem que ser bem bonito dentro da linha, e lá forte a criança fica entediada, e eu vou ficar falando lá meia hora sobre isso. E aí o que acontece? O que eu ouço muitas reclamações ultimamente, que são pessoas falando assim: as crianças estão indisciplinadas, as crianças não se interessam, as crianças... Nós já vivemos numa sociedade aí, num momento em que há um uso excessivo de telas, em que as crianças, elas ficam aí muito tempo em telas, e isso causa vários prejuízos para a aprendizagem na primeira infância. Apesar das pessoas acharem que as telas, elas estão a favor, né? Eu ouvi há umas 2 semanas uma pessoa falando: as crianças de hoje em dia são muito espertas, minha sobrinha de 2 anos pega o celular e sabe abrir o TikTok. Isso não é inteligência, e pelo contrário, estudos mostram que o QI está cada vez mais baixo a cada geração, e o uso de tela tem muita relação com isso. Isso seria uma aula inteira só para falar sobre, mas nós temos aí crianças que elas estão acostumadas a estarem aí super estimuladas o tempo todo, e como elas não vivenciam o ócio, né, elas não passam por momentos de tédio, quando elas chegam na sala de aula onde ela tem que ficar sentada e ela não tá recebendo aquele estímulo de luzes, cores, sons que ela tá acostumada, e é tão sério isso que, assim, pensa na gente. Se a gente vai esperar uma consulta ou a gente vai esperar num banco, a gente pega o celular na hora e vai passar. É muito difícil uma pessoa que fique lá parada esperando. Nós não conseguimos, né? Quanto mais as crianças. Só que quando nós fomos crianças, nós conseguimos, porque nós não tínhamos essa opção. Então, o que a gente fazia? A gente vivenciava o tédio, né? A gente vivenciava o ócio. E quando as crianças hoje chegam na escola, elas estão lá num momento em que elas não têm o celular para superestimular, né? E elas acabam se tornando extremamente agitadas. A gente percebe crianças que usam muito celular sem ter o celular na sala. Por quê? Porque são crianças que pegam assim um segundo e já vai procurar outra coisa. Elas não conseguem parar e se concentrar, elas não conseguem se distrair, elas não conseguem ter esse momento assim: chegamos na entrada, eu tô aí organizando minha sala, as crianças estão organizando no lugar, eles ficam agitadíssimos. Por quê? Porque em casa eles têm aí o costume: sentou no carro, tá o celular, sentou no restaurante, tá o celular. Então eles estão o tempo todo com um estímulo. Quando eles chegam na escola, eles não têm, eles extravasam de outra forma, tá? Então, isso está gerando, e aí quando a gente pensa numa metodologia passiva, nós temos mais problemas ainda. Então, como eu tenho recebido muito esse tipo de pergunta, esse tipo de relato de que a sala está agitada demais, de que as crianças estão muito difíceis, de que as crianças não estão demonstrando interesse, isso tudo vai gerar o reflexo de que as lacunas que já existem, já era difícil, já estava complicado antes da pandemia, né? A forma como as crianças chegavam. Os problemas na educação com a escola funcionando já são existentes, ninguém ignora isso. No decorrer do tempo, foi ficando cada vez mais difícil. 2 anos sem escola, o que já era complicado, né? Porque a escola, ela tem aí várias questões de melhoria de qualidades estruturais que deveriam acontecer, mas que os governos não têm interesse. Então, nós estamos aí num momento de 2 anos de pandemia, 2 anos sem escola, em que as crianças, elas estão com mais imaturidade, com mais dificuldade, com mais agitadas. Então, elas estão falando com muito mais trocas e erros, ou com falas, eu tô falando até de educação infantil,
com menos qualidade, mas isso já acontecia antes, só que está mais atenuado. Nós temos crianças que ficaram aí 2 anos excessivamente em tela. A questão da coordenação motora fina, pra mim, ela está... com os meus alunos, tá? Falando da minha prática, pra mim, eu considero, eu uso a palavra desesperadora. Porque eles não conseguem pegar uma máscara e fazer isso aqui, ó. Ou isso aqui, pra colocar, né? A máscara do lado. É umas mãozinhas assim que não conseguem mexer. E isso acontece por causa do celular, porque o celular ele não fortalece, né? Além de não trabalhar o movimento de pinça, o alinhavo, a argila que fortalece o movimento das mãos, ele ficou lá arrastando o dedo numa tela, além da questão dos superestímulos, das luzes, das cores. Então a gente tem aí um problema seríssimo que já era existente, que ficou pior, de pais, né? Uma geração de pais que boa parte da família trabalha, né? A mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, então terceiriza. E isso não é errado, mas acontece que eles estão... acaba apelando mais pro uso de telas, né? Ah, não, preciso lavar a louça, tô o celular. Ah, não, preciso fazer. E aí vira um círculo vicioso, porque quanto mais a gente precisa fazer e entrega a tela, mais dependente essa criança fica. Então ela fica extremamente agitada, e aí você fala, não, eu preciso fazer minhas coisas em casa, eu vou dar o celular. E aí isso reflete na escola. Então foram 2 anos de um uso excessivo, onde as pessoas, elas estavam, eu me incluo, porque eu também sou mãe, eu também trabalhei no remoto, e eu também tenho filhos que tinham as atividades remotas, e a gente tava todo mundo preso em casa. Então eu entendo, sim, os lados das famílias, mas nós temos aí uma geração de pais, em geral, tá? Não tô, assim, falando 100%, mas a grande maioria são muito permissivos, tá? Isso a gente vê no mercado, vê em qualquer lugar. E são crianças que, assim, não por uma maldade dos pais, mas por não entender, eles acabam fazendo muito por eles, né? Então, blusa de frio. Eu sempre, isso antes da pandemia, eu já tinha criança que chegava lá no Infantil 1, né? Que é pós a creche. Então, eles chegavam lá aos 4 aninhos pra tirar uma blusa, eles simplesmente me olhavam e esticavam o braço assim. E pra que eu tirasse, eles não pediam e eles não conseguiam tirar. Então, isso já acontecia antes e agora se tornou mais. E aí, o que acontece? Eles chegam na escola agora com mais imaturidade, com mais dificuldades, eles usaram mais tela, eles ficaram mais tempo sem essa interação. Hoje, uma pessoa da minha escola olhou para um aluno meu e falou assim, nossa, ele amadureceu tanto, ele tá desde o ano passado, né? Porque nós tivemos aí algumas crianças que estavam frequentando ano passado. E ela falou, ele não falava, ele não sei o que, e agora o menino tá. Por quê? Porque a escola trouxe isso pra ele. A autonomia, o saber guardar os brinquedos. Hoje, eu tava percebendo também nas minhas crianças que eles simplesmente, eles não sabem brincar ao ponto de que você dá um bloquinho, peças pra eles jogam no outro. Eles jogam. Então, mas aí, uma coisa que eu percebo que eu tenho recebido muitos directs e que eu tenho recebido muitas perguntas na caixinha dessa questão assim, mas como que, tá muito difícil, como que faz? Pensem na causa. Quando eu vi hoje os meus alunos jogando as pecinhas uns nos outros, né? Eu chamei atenção, falei que não podia e pensei comigo. Eles fazem isso, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles não sabem brincar. Eles não sabem brincar. Eles não sabem montar um bloco. Eles não têm esse costume. Eles vão aprender. Como? Com a gente falando? Eu falo sempre assim, eu tenho um pouco dessa disciplina positiva, sabe? De evitar falar o não. E aí eu falei assim, isso é uma bola? Porque a gente joga bola. Isso é um brinquedo, isso é uma peça. Então eu acho que isso é muito válido. A gente pensar nos porquês eles estão fazendo isso, né? Não é culpa da criança, não é culpa da família em si, mas são reflexos que nós estamos enfrentando agora. Então as vantagens são, eu tenho aí todos esses problemas, né, na minha realidade, que já existia e que agora se tornou mais forte, mais visível. Então eu tenho crianças que de 4 ou 5 anos, isso eu tô dando exemplo, mas isso que eu tô falando é válido pra todos, porque eu recebo relatos de pessoas que com 5º ano parece que é terceiro ano que não tá alfabetizado. Eu sei que é geral, tá? Eu só tô falando assim, fora que eles estão com aquela ânsia, né, de que eles agora estão na escola de novo, eles estão animados com isso, né, de estar interagindo, de estar saindo de casa, os meus vêm num parque, que é uma coisa que pra muitos era uma possibilidade inexistente. Então eu percebo que eles estão com muitos conflitos entre eles estão brigando muito entre eles, alguns eles acabam se batendo. Mas é porque nunca pensem no problema, pensem na causa e na solução. Então o que eu penso? Por que eles estão se batendo assim? Porque eles não estão acostumados a conviver uns com os outros.
Então, o que a gente faz? A gente pensa em momentos de atividades que sejam interessantes. E como que eu faço isso? A partir de metodologias ativas, tá? E pode ver, ó, tudo que eu tô falando é real porque as pessoas estão aqui confirmando nos comentários, independente da idade que elas estão trabalhando. É por isso que eu acho tão importante, e eu parabenizo vocês que estão aqui, que as pessoas estudem e entendam sobre as metodologias ativas. Porque muitas pessoas até trabalham isso, fazem isso e não sabem o que é. Então é muito importante a gente conceituar e a gente ter aí uma base teórica. Então eu tenho alunos que aprendem mais e melhor, porque eles fazem parte dos processos de aprendizagem e eles se interessam. E essa é a pirâmide que eu tanto falei nos stories esses dias, né? Então aqui nós temos uma pirâmide que ela foi realizada, ela foi criada, né, pelo William Grasser, meu inglês é uma beleza. E o que ela faz aqui nessa pirâmide, né? Ela é um triângulo e observe que em cima nós temos escrito ler, depois é escrever, observar, ver e ouvir, discutir, praticar, ensinar. E o que acontece aqui nessa pirâmide? Observe que também nós temos aí porcentagens: 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 80%, 95%. Nós temos aqui, o que significa essa pirâmide? Vou traduzir para vocês. Quando nós pensamos no topo da pirâmide, eu gosto de dar exemplos porque aí fica mais claro para todo mundo entender. Lembra da pirâmide alimentar? Era um triângulo. E o que essa pirâmide falava? Que o que a gente precisava comer menos estava em cima, porque ele é menorzinho. O que a gente precisava comer mais estava embaixo, porque ele era maior, tá? Isso é uma pirâmide. O que a pirâmide da aprendizagem nos diz? Que o que está em cima são formas menos eficientes da gente reter aprendizagens e conteúdos, tá? Em cima é menorzinho. O que está embaixo são formas, isso são estudos comprovados, tá? Que comprovam. Estão formas mais eficazes de aprender, são formas mais eficientes de aprender. Então eu tenho em cima formas que as pessoas têm menos facilidade de reter conteúdos, e embaixo são formas, a cada uma, onde as crianças, as pessoas em geral, aprendem com mais facilidade. Isso tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro para aprender. Ou seja, eu vou reter com muito mais dificuldade se eu só ler, um pouco melhor quando eu leio e escrevo, um pouco melhor quando eu observo, e aí a metodologia ativa ela diz exatamente sobre isso. Então, dentro do método de aprendizado passivo está ler, escrever, observar, ver e ouvir. Então, é aquela educação bancária, que o professor dá o texto para ele ler, ele manda ele copiar da lousa, ele mostra lá uma imagem de um quadro, pede lá a releitura, ele fala e o aluno ouve, né? Isso é passivo, ele recebeu, ele leu, ele escreveu o que ele copiou, ele observou o que o professor falou e ele viu e ouviu. Agora, quando a gente pensa num método de aprendizagem ativo, né? Ele discute, ele pratica e ele ensina. Então, quando eu peço para minha criança lá, fazer a pesquisa da Joaninha, o que ela vai fazer? Ela vai pesquisar em casa e depois eu vou pedir para ela ensinar, para ela contar o que ela pesquisou. Ou eu vou fazer, assim, grupinhos mesmo na educação infantil para que eles pesquisem sobre cada um. E aí, mesmo que, não, mas eu não abro mão, ou a minha escola não abre mão das atividades, da folhinha, da apostila. A partir de então, e essa é a sala de aula invertida, que as metodologias ativas falam muito. O que é sala de aula invertida? Ele primeiro estuda, pesquisa o conteúdo fora da sala, que no caso seria vai em casa, e depois ele traz para a sala de aula. E aí eles aprendem muito melhor. Então, quando eu tenho uma criança, uma pessoa, um adulto até na faculdade, que ele vai ensinar, então ele deu um seminário, ele fez um seminário, ele está ensinando, né? Ele está praticando, né? A mesma coisa de eu falar assim, vamos observar essa obra da Mona Lisa e vamos fazer aí uma atividade de artes visuais da obra da Mona Lisa. Se ele só observar, ele vai ter uma retenção de aprendizagem. Se ele praticar, vamos fazer uma releitura, vamos fazer uma outra forma aí, usar outro suporte, outro material, um mosaico, um pontilhismo, ele vai praticar. Então, a aprendizagem, ela será melhor
desenvolvida quando há metodologias ativas, independente do assunto que você seguir, tá? Por isso que eu falei dessa pessoa que me comentou que é professora particular, a escola passa muita lição de casa e ela precisa, né, dar conta, porque ela é professora particular e a escola trabalha metodologias ativas, porque não é porque a gente fala em sala de aula invertida que isso é metodologia ativa passar um monte de lição de casa. Se você tá pedindo pra criança copiar, pra criança responder, pra criança ler um monte de texto, cumprir um monte de folha de apostila, já não está dentro. Nós estamos só aí falando de pesquisa, de seminário, de projeto, de gamificação e de várias formas que são muito mais eficientes de se reter o conteúdo. Então, vocês printaram aí a tela da pirâmide, porque eu vou passar. Lembrando que o que tá em cima são formas com menos eficientes para que se retenha os conteúdos, o que está embaixo são formas mais eficientes. Então, a gente pode pensar isso e adaptar isso à nossa realidade. Então, como que eu posso trabalhar metodologias ativas na prática? Como eu já falei, eu vou fazer salas interativas. Uma coisa que a gente gosta muito na educação infantil, que às vezes eu falo e eu tenho a impressão que nem todo mundo conhece, que são os cantos de atividades diversificados. Então, e até me perguntaram isso na caixinha ontem, eu respondi que sim, eu acho que nem todo mundo entendeu. Você gosta quando tem várias atividades e as crianças vão passando entre as atividades? Então, sabe a escolha dela? Você coloca numa mesa tinta, numa mesa massinha, numa mesa um monte de revista com tesoura e cola, numa mesa giz, canetinha, e você fala pra criança, podem ir lá nos cantinhos no tempo que eles quiserem. Então, ele está sendo ativo, né? Os cantinhos na educação infantil, as pesquisas, os projetos, as sequências didáticas, a sala de aula invertida, os seminários, a pesquisa de campo. Tem muitas formas, tá? É tudo quando a gente trabalha aí com a criança que é protagonista, tá? Então, o que faz mais sentido? Vamos pensar agora em alfabetização. Eu pegar e ensinar a família silábica ba, be, bi, bo, bu, babá, bebê, baú, boi, o bebê, babona, babá. Aí vamos pensar na próxima família silábica. Uns textos sem sentido nenhum pra criança. Ou eu falar, crianças, do que vocês gostam? A gente gosta dos animais zoológicos. Então vamos fazer uma lista dos animais de zoológico. Vamos pensar aí no que eles... quais são eles. Depois vamos no zoológico. Então, a gente na minha escola nós fazemos projetos. Se eu fizer um projeto de circo, a escola... eu peço pra escola e eles fazem aí no final. E claro, isso antes da pandemia. Agora estamos aí voltando. Mas nós trabalhamos a partir de interesses aí do projeto, tanto das necessidades quanto dos interesses da turma, e nós fazemos atividades práticas, então um circo, um teatro, um projeto, vamos estudar aí os contos, vamos fazer uma atividade da Chapeuzinho Vermelho, pesquisar outras versões da Chapeuzinho Vermelho, releituras, tem lá os Chapeuzinhos coloridos, vamos trabalhar cores, e aí sim eu vou num teatro com a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, isso são formas, assim, bem práticas da gente pensar em metodologias ativas, onde nós temos crianças que participam ativamente do seu processo de aprendizagem. Elas aprendem mais, elas aprendem melhor, elas se interessam por isso. Na prática, por motivos estruturais, não é tão fácil, mas a gente faz mesmo assim, né? Então, é um problema aí que eu tenho falado muito e as pessoas têm me relatado muito. Salas lotadas, isso tá acontecendo mesmo, mas é justamente porque elas estão no momento aí de pós 2 anos paradas em casa com famílias que precisaram trabalhar, então eles ficaram muito na TV e eles acabaram não sendo estimulados da forma correta. E quando a gente pensa em educação infantil, né, as pessoas elas têm muito essa visão da alfabetização na educação infantil, sem considerar habilidades importantes que as crianças precisam desenvolver. Hoje mesmo, para vocês terem ideia, eu repostei um story de uma pessoa que comentou sobre todos os benefícios do recorte com tesoura, e ela colocou material Dani de Passe, que é um material de recorte que foi meu, que eu disponibilizei uma época. E essa criança, ela está cortando com muitas dificuldades, né? Eu repostei, achei muito legal. Principalmente o texto dela, foi maravilhoso. Nem sei se ela tá aqui, tá? Se ela tiver, pode dar um oi. Mas o que eu observei, né? Essa criança, ela demonstra aí uma dificuldade no recorte. Então, ela tá fazendo o caminho certo, que é fazer com que ela pratique, como nós vimos na pirâmide de aprendizagem,
ela precisa vivenciar. Eu dou a tesoura para que as crianças explorem, só que eu já não daria uma atividade dirigida com a tesoura como ela fez, pedindo a linha. Eu primeiro dou a massinha com a tesoura algumas vezes, aí eu dou o papel para ele recortar livremente algumas vezes, um papelão, um isopor, porque são de formas diferentes, e aí que eu daria uma dirigida assim com as linhas. Mas assim, é o que eu tô falando. São formas, né? São estratégias que a gente vai utilizando. Então, eu já respondo vocês, tá? Então, isso tem toda a relação. Aí, quando a gente pensa assim, alfabetização, né? As crianças, quando eu penso que do 0 aos 5 anos, que a preocupação massiva está em alfabetizar, e a gente prepara indiretamente para alfabetização na educação infantil, eu tenho aí crianças que vão pro primeiro ano. Às vezes eu nunca trabalhei escrita, mas eles vão aí em hipóteses silábicas com valor sonoro, relacionando som e grafia nas vogais. E eu tenho crianças que, às vezes, elas estão lá na frente com dificuldade de alfabetização. E aí, o que eu faço? Trabalho consciência fonológica, né? A consciência fonológica, ela tem tudo a ver com isso. Porque quando eu penso em trabalho de desenvolvimento dos níveis de consciência fonológica, eu vou trabalhar a partir de músicas, a partir de poemas que tem uma sonoridade. Eu vou fazer atividades onde as crianças vão participar, vão brincar com rimas. E para quem quer conhecer mais, entender mais sobre vai ficar gravado assim, sobre os diferentes níveis de consciência fonológica, assiste o aulão do dia 7 de março, tá? Já anota aí na agenda, coloca o despertador. Dia 7 de março, 8 horas da noite, eu vou falar sobre quais são os níveis de consciência fonológica, como a gente desenvolve esses níveis, que atividades a gente faz, qual que é a diferença da consciência fonêmica e do método fônico, que confunde muitas pessoas, né? E também como eu avanço aí a criança está em fase pré-silábica a partir de um trabalho de desenvolvimento de consciência fonológica, numa forma muito ativa de aprendizagem, onde eles são protagonistas, participam através de músicas, poemas, sequências didáticas, projetos, e eu vou disponibilizar para quem tiver inscrito, tem um link no meu perfil, tá? Para quem tiver inscrito nesse evento, né, que é essa aula única de consciência fonológica, um material de resumo e um material de atividades gratuito para todos os inscritos que permanecerem no grupo. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve e não perde, porque tem tudo a ver com isso que eu falei, tá? Eu vou responder as dúvidas de vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Mas essa é a estrutura, assim, principal das metodologias ativas. Vai ficar salvo assim. Segundo ano, nem sei por onde começar. Preciso fazer a leitura da Leite todos os dias? Eu faria no segundo ano. E começar a aula do dia 7 de março, porque eles vão alfabetizar com mais facilidade quando a gente desenvolve a consciência fonológica. Já salvei muita coisa do seu perfil. Que bom, aproveite. Fique por aqui que nós teremos muito mais. Alunos do segundo ano que não sabem vogais, consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? Eu não vou dar spoiler, não. Mas ele precisa relacionar aí esse som a essa grafia. Então, as vogais e de todas as outras, mas as vogais é mais fácil. Aprendo tanto com você. Obrigada, muito obrigada. Vamos lá. Voltei aqui só pra eu ver se tem alguma pergunta que passou despercebido. Deixa salva, vai ficar. Fica aqui, mostra os entra. Vai ficar salva no curso? Não, eu vou deixar aqui no Instagram mesmo, tá? Acho que a tecnologia tem muita parte. Gente, a tecnologia tem muito a ver. Só que assim, ao mesmo tempo que a tecnologia ela pode e deve ser nossa aliada, nós temos que tomar cuidado porque as crianças já estão inseridas excessivamente na tecnologia. Então, tem que ter aí um equilíbrio onde usar as tecnologias a nosso favor. Isso tem muito a ver também, eu estudei isso na faculdade lá em 2008, tecnologia de informação e comunicação.
Eu não sei se vocês também estudaram isso, mas isso faz parte de metodologias ativas também. Muitas pessoas romantizam a educação, com certeza. Sala de aula invertida, gamificação, sim, metodologia ativa. As crianças estão muito agitadas. Eu acho que é uma forma muito válida de sentir aí uma melhoria. Porque, assim, todos nós estamos passando por isso, tá? Eu também tenho crianças que estão agitadas, mas o que eu vou fazer pra resolver? Porque não adianta a gente só pensar nisso. Eles estão agitados. Por exemplo, eles estão com dificuldades. Hoje, um caso que pra mim tá gritante nessa questão de coordenação, eu prefiro chamar a mãe pra que eu possa conversar, perguntar como é e orientar. Mas a sala em geral, nós não vamos conseguir resolver esses problemas de casa se a gente não fizer essas orientações e o trabalho em sala de aula que vai ajudar mesmo, né? Fiz estágio, as crianças eram extremamente agitadas, não conseguiam se concentrar nas atividades. Por isso que as metodologias ativas são tão interessantes. Não conseguem colocar as máscaras. Passo isso todos os dias com um aluno particular, está desesperador. Muita dificuldade mesmo, coitados. A oralidade dos meus até que está boa, até demais. Que bom, os meus eles falam muito entre eles, mas quando a gente fala numa boa oralidade, não é eles falarem muito, ou eles saberem falar. É eles falarem corretamente para a idade. Uma criança aí de 4 ou 5 anos, ela já tem que ter pouquíssimas trocas na fala. Ela já tem que conseguir contar coisas, pedir, solicitar. E muitos deles, eles até falam, eles gritam, mas eles não conseguem, eles não têm uma fala de qualidade, né? Tenho 2 turmas, uma totalmente diferente da outra, por conta da frequência na escola. Uma turma, a maioria frequentou e outra não. É nítido, as crianças que participaram, que frequentaram na escola, eles são aí muito mais participativos, eles têm mais autonomia, eles já conseguem brincar, eles sabem guardar os brinquedos, se organizar, guardar as coisas deles. E realmente é assim. Os pais já entendem como esse ritmo de escola, né? Sou professora 3º ano, muitos não alfabetizados. Porque pensa, no primeiro ano foi o ano total de pandemia. Segundo ano, híbrido em muitos lugares. Os meus não sabem brincar, isso é real, estou vivenciando tudo. Eliminar e começar de zero. Escolas estão pedindo isso no currículo, apenas uma dica. Viu? A Thaís, ela acabou de ser contratada numa escola particular. E ela falou que as escolas, e é uma escola boa, estão pedindo que você entenda sobre metodologias ativas no seu currículo. Eles chamam para as entrevistas, então aproveitem. Aqui no município trabalhamos apostilado positivo. Eu acho que a gente tem que tentar, né, pensar. Eu particularmente não gosto muito da grande maioria das apostilas, só que quando a gente pensa em apostila, e a gente tem que tentar fazer com que ela seja mais prática possível para eles, tá? Dani, são os princípios da aprendizagem significativa de David Asbel ou não tem relação? Tem relação, sim, totalmente, porque é uma aprendizagem significativa. Vai ficar gravada, sim. Por que muitos defendem o método fônico? O método fônico, ele está sendo difundido aí até mesmo pelo MEC, e porque há uma confusão de que existem alguns estudos que dizem que quando a gente trabalha os fonemas, né, e a relação entre o fonema e o grafema, né, letra e som, as crianças aprendem mais e melhor. Só que o método fônico, ele é uma estratégia que faz isso, ele não é a única estratégia que faz isso. Então, eu posso fazer um trabalho a partir aí da consciência fonêmica num contexto a partir de um texto. Eu não preciso trabalhar o método fônico. O método fônico não é a única estratégia de relação de letra-som, tá? Sendo bem básica, porque no aulão de consciência fonológica eu vou falar melhor sobre isso. Vou falar em detalhes sobre isso. Mas muitos defendem porque há uma interpretação errada dos estudos que comprovam que a relação entre fonema e grafema é mais eficiente para aprendizagem de alfabetização. O método fônico é e ele é raso, ele é maçante, ele é entediante para a grande maioria das crianças, tá? Ele não seria eficiente, por exemplo, para alfabetizar uma sala de 35. Tipos de texto para crianças que não sabem ler no 4º ano. Então, mas não tem assim um tipo de texto para criança que não sabe ler. O processo de alfabetização, ele é o mesmo em todos os anos. Então, eu tenho aí um 4º, um 3º, um 1º, eu vou alfabetizar da mesma forma. Textos para crianças que não sabem ler, a gente precisa trabalhar sendo o leitor, né? A leitura compartilhada, a leitura de leite,
momentos de leituras aí em atividades simples, que eles já conseguem fazer, leituras de palavras. Então, eu não consigo, assim, dar detalhes sobre isso, mas não tem um tipo de texto único e específico que vai ser para as crianças que não sabem ler. Os gêneros textuais, eles vão favorecer, existem várias formas diferentes de leitura. Sou com turma multisseriada, segundo e terceiro, estão no nível de primeiro. Dani, não canso de dizer, seu perfil é o melhor de alfabetização aqui no Instagram. Muito obrigada. Tenho gêmeos na sala de segundo ano super ativos. Peço pra separar. Eu não gosto de gêmeos juntos na mesma sala, tá? Conheço pessoas que defendem até a morte gêmeos juntos. Eu não gosto. Na minha escola, os gêmeos não ficam nunca na mesma sala. Por quê? Porque normalmente não é nem pela questão de ser superativo e agitar. Geralmente, o gêmeo, eu já vi isso acontecer, ele se apoia no outro, alguns, né? Ele se apoia no outro e aí ele sente que ele não precisa de mais ninguém. E ele deixa de viver a autonomia dele, né? Como um ser único que ele é. E ele deixa de interagir com os outros porque ele já tem o irmão dele lá. Então, se eu pudesse, se for uma possibilidade, eu pediria pra separar. Na minha escola, eles nem ficam juntos. O que você diria numa primeira reunião de pais? Eu acho que pra gente pensar numa reunião de pais, a gente precisa estar muito seguros daquilo que a gente faz, né? Eu tenho aí 1,47 m de altura, tenho carinha assim de ser mais nova, eu comecei a dar aula com meus 22 anos e eu nunca tive problema com pais. Eles falavam assim, essa menina não sabe nada, porque eu sempre soube do que eu falava e eu demonstrava segurança. E aí eu recebo às vezes relatos assim, os pais cobram que eu alfabetize, os pais aí... E eu sempre soube me impor aos pais. Eu nunca cheguei no médico e falei pro médico, não, esse remédio não, eu quero esse antibiótico. Porque eu respeito o médico como profissional, que ele é. E da mesma forma, eu quero ser respeitada como profissional que eu sou, né? Que invisto em mim, que estudo. Então eu sempre demonstrei muita segurança dos pais. Ele vai começar a alfabetizar? Não, a gente não alfabetiza na cidade por causa disso. Eu sei do que eu tô falando, eu estou segura disso e eu mostro assim que eu sou profissional. Então, assim, não são os pais que vão definir o que eu estudei, né? Porque educação todo mundo acha que pode falar sobre, opinar e dar opção. Denise, na minha opinião, já tive e separaram. Eu acho importante. Jogos podem ajudar as crianças agitadas? Com certeza. Os jogos também fazem parte aí de uma metodologia ativa. Aqueles jogos tem muitos jogos, né? De alfabetização, aluno de 4º ano. Sim, sou. Acho muito legal trabalhar com jogos. Dani, no final do 1º ano, o que a criança tem que dominar? Não existe um tem que, né? Nós temos aí a base curricular comum, né? Que é a BNCC. Ela é uma base nacional. Não sou eu que defini, né? Ela não é perfeita, ela tem algumas estratégias, algumas coisas que deveriam ser melhoradas, mas nós temos uma base nacional curricular comum. E essa base, ela deveria ser seguida em todos os lugares. A não ser que ele tenha um modelo muito melhor, que alguns currículos se definem, mas ele tem que estar embasado na BNCC. E aí, às vezes, acontece também isso assim, como que eu alfabetizo a criança de 4 anos? Aí eu falo, mas nós não alfabetizamos uma criança aos 4 anos de idade. E aí falam assim, não, mas a escola alfabetiza, então a escola não segue a BNCC, ela não está alinhada à BNCC e isso não é certo, tá? E aí quando a gente pensa na BNCC, ela tem sim várias habilidades que a criança ela tem que desenvolver. E quando a gente pensa também no Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, que foi o PNAE, que foi um programa do MEC de formação para professores alfabetizadores lá atrás, que eu tive o privilégio de participar um ano, o PNAE também ele falava o ciclo de alfabetização ele dura 3 anos. A Magda Soares fala em 4, né? Ela fala que seria aí do pré ao 3º ano do ensino fundamental. Então a gente tem que ver a alfabetização como um processo e é um ciclo, né? Ele tem aí um período relevante. Então não tem assim o que a criança do 1º precisa aprender. Tem as habilidades da BNCC de 1º ano, de 2º, de 3º. O PNAE, que ele falava aí em 1º e 2º ano, tinha algumas metas onde a criança tinha que aprimorar, apresentar, né? O professor ia apresentar, elas iam consolidar, introduzir. Ai, gente, esqueci. É A, I, C. Mas é introduzir, aprimorar, consolidar. Então a criança, ele aprende, ele vai assimilando e acomodando mesmo essa aprendizagem até que ele consolidou. Então, é um processo.
No primeiro ano, eles de preferência devem estar aí alfabéticos, né? Mas isso vai variar muito. Por isso que a gente faz o portfólio, por isso que a gente faz as sondagens. Porque não importa como todos têm que estar. Me importa que eu tenho uma criança que às vezes ele iniciou o ano fazendo garatujas, sem saber fazer o primeiro nome dele, e no final do ano ele está silábico com valor sonoro. Então, eu não vou avaliar ele em comparação com os outros, né? Eu vou avaliar ele com ele mesmo. Então, não tem como eu esperar que a criança que chegou rabiscando garatujas na sondagem consiga estar com uma apropriação do sistema de escrita alfabético da mesma forma que aquele que já chegou silábico com valor sonoro. Então, não importa tanto como eles têm que terminar, né? O que eles têm que dominar. Importa como cada um chegou e como cada um avançou dentro desse tempo. Claro, no mundo ideal, todos seriam alfabetizados. Mas não é tão simples. O meu desafio esse ano é ter 2 alunos no terceiro ano que são silábicos com valor. O conteúdo desse ciclo é gigantesco, apostilado, e eles não acompanham. Não tem como a gente esperar que uma criança não alfabetizada acompanhe o conteúdo de apostila. O aluno silábico com valor sonoro, ele tá isso aqui para alfabetizar. E se a gente forçar, né, vou fazer correção coletiva, ele vai ficar copiando, ele não vai aprender, e essa lacuna ele vai levar para sempre. Então precisa passar a atividade para a turma, sentar com eles. O silábico com valor sonoro, ele desenvolve justamente com a consciência fonêmica, tá? Então, é muito rápido de alfabetizar quando a criança está em fase silábica com valor sonoro. É com a consciência fonêmica. E eu vou falar sobre isso no aulão. Maravilhoso trabalhar a consciência fonológica, mas os vídeos rolando aí acho uma falta de respeito com o professor. Tipo, a professora disse que meu filho tá com dificuldade comigo e aprendeu a ler. É assim, gente, não dá pra gente se ofender nessa questão de pais falar isso, com a professora tá de um jeito, comigo tá de outro. Por quê? Primeiro de tudo, nós sabemos que a formação do professor tem sim muitos problemas, né? Boa parte, nem todos são como nós que estamos aqui numa aula, numa quinta-feira à noite. Então, nós sabemos sim que há um problema aí na questão do próprio currículo da pedagogia, e tudo bem, não vamos desmerecer o trabalho do professor. Só que também a gente tem que pensar que é óbvio que uma criança sozinha com a mãe dela vai aprender com muito mais facilidade do que numa sala com 30. Ainda mais se ela for uma criança que não recebia os estímulos em casa, né? Então, a gente tem que relevar esse tipo de comentário. Porque... E às vezes também a visão dos pais é bem diferente da realidade, né? Eles não têm entendimento. Hoje as crianças têm dificuldade de realizar o desenho livre. Sim, elas têm mesmo, e a gente precisa pensar em quais estratégias a gente vai fazer para que eles consigam fazer esse desenho livre. E não é só dar desenho livre para eles, nem dar desenhos prontos. Porque muitos criticam a cartilha Caminho Suave. Eu sou uma crítica, eu não gosto. Eu acho que é um trabalho aí sem contexto nenhum, maçante. Mas nós aprendemos assim. Só que hoje existem estudos que mostram que existem formas melhores de se aprender. E não é por isso que as pessoas hoje, as crianças estão indo com mais dificuldades. Dani, quais tipos de atividade podemos usar enquanto fazemos a sondagem? Os alunos estão muito dependentes. Eu falei exatamente sobre isso ontem na aula que eu dei lá da escola. Recorte. Pega na internet atividade de recorte. Uma imagem simples com 3 fileiras para eles pintarem, cortarem, colarem no sulfite. Atividade simples, assim, eu tô lá com a turma de alfabetização, completar alfabeto. Coisas assim, bem simplesinhas, tá? Cantigas para leitura são muito legais. Na minha escola os gêmeos também não ficam juntos. Te conheci hoje por acaso no Insta, estou amando, que legal. Se inscreve no aulão de consciência fonológica então, que você vai gostar muito. Tive problemas com gêmeos juntos, por fim foram separados. Até no Japão isso acontece. Então, imagina aqui. Apesar de que eu não sei se foi no Japão isso, né? Dani, você poderia postar sondagens pro pré-2 nesse início? Levando em consideração crianças que estão presencialmente na escola a partir desse ano? Eu tenho um que eu já postei uma vez no feed, que pode ficar de inspiração para vocês, tá? Mas eu não tenho material hoje disponível gratuito sobre sondagem na pré-escola, tá? E assim, os meus materiais, minhas atividades gratuitas, elas ficam por pouco tempo. Então, ativem sempre o sininho para vocês não perderem. Ou entrem no grupo do Telegram, na lista de transmissão, porque eu às vezes aviso lá que uma atividade foi disponibilizada.
Ou às vezes eu mando lá no Drive e depois eu desativo o link. Então, fiquem de olho aqui pra não perder. Porque eu tô aí com alguns planejamentos legais. Infelizmente, por causa de algumas pessoas que abusam da minha boa vontade, hoje meu número de atividades gratuitas reduziu muito. E acaba que prejudica quem aproveitava e não merecia. Mas, infelizmente, eu precisei fazer isso. A criança deve aprender letra cursiva no primeiro ano ou no primeiro trimestre do letivo? Nenhum nem outro. Eu falei sobre isso ontem também na aula. A letra cursiva, ela deve ser ensinada quando a criança já tem uma base alfabética na bastão, porque senão confunde. Ela pode ser apresentada desde o início, então eu sempre tive na sala o abecedário lá com as 4 formas, um alfabeto ilustrado colado no caderno dela com as 4 formas, mas a gente não precisa fazer assim, esse mês eu vou ensinar letra cursiva pra todos. A criança alfabetizou, eu dou caderno de caligrafia. Hoje eu vi uma pessoa que eu gosto muito, considero muito falar de letra de lixa, não sei o que, mas eu, particularmente, não consigo ensinar dessa forma. São estratégias, eu falei sobre isso ontem na aula. Algumas pessoas, o importante é que a gente siga uma linha e saiba do que a gente tá fazendo. E não assim, eu ensino, eu não ensino. Então, você vai fazer com a questão das lixas, pesquise sobre isso e faça seguindo a linha disso. Eu sempre fiz com o caderno de caligrafia, comecei com o nome da criança, o cabeçalho, sempre deu certo, tá? Eles sempre aprenderam. Mas primeiro eles têm que ter uma base alfabética, então não importa se essa criança, ela tiver lá no segundo semestre, todos, não. Se eu tenho crianças que estão aí pré-silábicas, eu vou considerar isso, tá? Dani, estou com uma turma de crianças de 4 anos, a maioria sem contato nenhum com escola e muito menos com letras e números. Alguma dica? Primeira turma pós-Covid, que pegam nessa faixa etária. Eu não tô pensando em letras e números agora. Nós ensinamos nessa idade a partir de contextos, por exemplo, letras a partir do nome deles, número a partir do calendário, a partir da contagem que eu faço todos os dias na minha sala, dos meninos, das meninas, coloco na lousa. Então, eu vou ensinar. Só que pensa que agora nós estamos num período de adaptação. Eu tenho deixado eles brincarem mais mesmo, porque eu não acho que seja o momento da gente querer depositar e jogar um monte de conteúdo neles, tá? Obrigada, Esther. Introduzir, aprofundar e consolidar, que é o do PNAE, que são os conteúdos. Existe essa base. Você já foi criticada? Por famílias, sim, mas por motivos sempre assim. Quem tá aí tem gente que não gosta dessa expressão, né? Chão da sala de aula, sabe que a grande maioria das famílias, a preocupação deles é assim, ele comeu, perdeu material, quando vai vir o uniforme. Eu falo assim, da escola pública. A maior preocupação de grande parte dos pais está nessas coisas que às vezes nem somos nós que pensamos, né? Tipo, material, uniforme. Se a criança comeu, sim, na educação infantil a gente trabalha. Mas eles preocupam muito com isso. Então, eu já tive de trabalhar com 5º ano, de mãe falar assim, meu filho falou que ela disse que eles estão de férias, não tá, uma coisa que eu não faço. Então, esse tipo de coisa, assim, mais de picuinhas. De uma época que eu me afastei, né, por licenças mesmo, atestados, e reclamar que faltava, mas nunca tive críticas ao meu trabalho diretamente comigo, pelo menos, como professora. Pelo contrário, eu recebo, assim, no fim do ano vieram bilhetes falando que as crianças, que viu o desenvolvimento da criança. Essa dificuldade com o desenho livre, acredito estar relacionada à necessidade de estimular a imaginação e criatividade. Existe uma proposta de artes, eu gosto muito de artes, né? Eu fiz artes visuais, não foi uma boa faculdade, assim, no sentido de, foi à distância, mas eu me formei, eu estudei também, fiz estágio, mas eu gostaria que tivesse sido muito mais. Mas existe uma abordagem, né, eu não sei direito citar o nome dela, eu não lembro, é Ana Mai Barbosa, e ela fala sobre a proposta triangular em artes, que é contextualizar, apreciar. Minha memória pós-segundo Covid não ficou boa, não. Mas é uma proposta onde ela fala que a criança, por exemplo, eu vou pedir um desenho de uma árvore. Eu não peço um desenho de uma árvore. Eu faço a criança ver as diferentes tipos de árvore que existe. Isso tudo tem a ver com metodologia ativa também. Proposta triangular, quem tá anotando. Fala sobre isso, tá? E isso ajuda muito que eles melhorem os desenhos deles e as diferentes técnicas também, né? Existe pontilhismo, existe mosaico, existe várias formas de ensinar. Suportes e materiais diferentes também. Aluno de 4º ano não alfabetizado, qual a estratégia?
consciência fonológica. Se inscreve no aulão de consciência fonológica e assiste, porque independente da idade, quanto mais o tempo passa, da mesma forma que eu falo que não é interessante a gente alfabetizar antes da hora, também quando passa, né, vai tornando mais difícil. Então, a gente precisa tentar correr atrás do prejuízo, mas as estratégias serão as mesmas. Desenvolver consciência fonológica para que essa criança consiga relacionar letra e som, e aí sim ela aprenda e alfabetize. O aulão é gratuito? Sim. Me inscrevi, que bom. Quero entrar na escola. Entra, Su, vai ser muito legal ter você lá. Dani, é uma perda de tempo transcrever o nome da escola no caderno da lousa? Ó, eu acho assim, eu gosto de cabeçalhos curtos, tá? Eu acho que a criança, no primeiro ano, você trabalha com o primeiro ano, né, Leila? Ela não tem um domínio bom da cópia, né? E assim, o uso do caderno é uma habilidade importante. Eu vejo que as pessoas não sabem usar o caderno, adultos não sabem usar o caderno direito. E eu já trabalhei com quinto ano, que eles não sabiam usar um caderno. Então, eles iam começar, no outro dia eles começavam em outra folha, aí no outro dia eles voltavam lá naquele espaço que eles deixaram no dia anterior, então ficava tudo uma bagunça. Então, assim, eu sou muito chata, muito exigente com o uso de caderno, no sentido de que eu ensino eles desde o primeiro ano a usar o caderno. Mas, ao mesmo tempo que eles precisam desenvolver essa habilidade de saber usar o caderno, eles precisam... Eles também não podem perder tanto tempo porque eles precisam desenvolver outras habilidades. Então, eu sempre gostei de cabeçalho curto. Eu sempre fiz assim, cidade, aí eu pus a data, né? Então, por exemplo, eu moro em Cajamar. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Cajamar, 17 de fevereiro de 2022. Aí embaixo, hoje é quinta-feira. Pulo uma linha, registro da leitura e aí alguma atividade simples. Eu não faço cabeçalho enorme, não. Como faço pra me inscrever no aulão? Já foi respondida. Pode falar sobre o Clube do Livro? O Clube do Livro, nós estudamos um livro por mês. São 6 livros de alfabetização e 6 livros de educação infantil. Ele tá dentro da escola de educadores e você não precisa ficar nos 12 meses, né? Mas ele é um clube onde tem aula sobre o livro. A gente estuda, quem não quer ler o livro, tudo bem, pode assistir a aula. E tem o resumo do livro que sai depois. E é uma forma aí da gente estudar juntas, se aperfeiçoar, e quem quer passar no concurso vai ajudar muito. E é um clube de livro pra gente estudar juntas e se tornar profissionais melhores. Dani, tenho 3 alunas do Jardim 2 que estão em uma turma de primeiro ano. Isso pode trazer prejuízo para elas? Sim, com certeza. Elas, já na idade de corte, nós temos uma idade de corte que é nacional, né? Pra entrar no primeiro ano tem que ter 6 anos até dia 30 de junho. E até 31 de março. E a partir de 1º de abril eu tenho crianças fazendo 7 anos. Então nós já temos aí uma diferença de 1 ano. E as crianças mais novas, normalmente elas são mais imaturas, elas têm mais dificuldade de aprendizagem, mesmo que sejam crianças que falam bem, crianças espertas. Eu sempre observei isso. Observem os alunos de vocês que têm mais dificuldades, como eles normalmente... Eles são os mais novinhos da sala. Olhem a data de nascimento deles, mesmo que sejam crianças espertas que falem bem. Minha escola, a turma do Infantil 2, 5 anos, tem livro de caligrafia e tem que sair lendo. A professora dá coisas na lousa pra copiar. Tô perdida pra preparar os meus. É o que eu falei, Vivi. Escolas que fazem isso não seguem a BNCC, que é uma base nacional, tá? Então, se você sabe o porquê não fazer isso e o porquê fazer o que você vai desenvolver, que é o que realmente vai beneficiar para que essa criança, porque às vezes eles ficam lá 6 meses treinando cursiva, num momento que a criança não tá pronta, e às vezes ela aprenderia isso em 1 mês, lá na frente, no momento certo, se ela desenvolveu as habilidades corretas. Só que para isso, gente, vocês têm que entender cada etapa, o que eles precisam aprender e saber o que você vai fazer para desenvolver em cada uma delas. Na particular, os pais perguntam a mesma coisa. É bem assim, né? Os pais se preocupam mais com isso. Proposta triangular, vou pesquisar. É muito legal. Também gosto de artes. A Esther, ela é bem preparada, que ela sabia do PNAE, que conhece as propostas. Parabéns.
Hoje, a mamãe disse que o filho reclamou que grito muito e deixei ele sem recreio, porém isso nunca aconteceu. Às vezes é necessário falar um pouco mais alto quando eles são agitados. Tenho 27 alunos. Gente, se eu falasse baixo, eles já não me ouvem direito com máscara ainda, então não tem como. Eu já ouvi reclamação também que eu grito, que eu sou chata, mas não faz parte, gente. Eu não levo essas coisas pra mim, não. Eu sei que não tem jeito, eu sempre explico pros pais. Nós temos 35 crianças, a sala eles são barulhentos. Se eu tenho que falar tudo alto, né? Vamos lavar a mão. E aí, se eu tenho que chamar atenção, né? Às vezes é aquela criança. E essa questão do recreio, não sei como é na sua escola, né? Mas na minha, nós não temos o recreio, mas eles têm, momento de parque. Hoje eu tirei o menino um pouco da brincadeira. E se a mãe reclamar, eu vou explicar. Eu vou falar. Eu percebo assim. Eu não tô falando de você, tá? É que eu tô falando por uma outra questão que eu vejo acontecer. Que às vezes as pessoas têm um pouco de medo dos pais, né? Hoje estou blindada num ponto em que eu sei evitar situações para ter problema com os pais. Tudo porque eu já cometi os erros aí e aprendi. Mas hoje, então se uma criança ralou o joelho, eu não vou deixar de escrever na agenda. Hoje ele estava brincando, correndo, caiu, ralou o joelho. Porque senão vai vir aquela reclamação de que ele chegou machucado em casa. Então, eu me protejo de situações onde haverão reclamações. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho o medo. Por exemplo, ontem uma professora na escola falou assim, as crianças pedem pra ir no banheiro na hora da saída. Só que na hora da saída, tá os pirueiros, tá aquela, porque lá eles sobem na sala pra pegar. E eu parei de deixar eles irem no banheiro na hora da saída. Ontem mesmo, falei, não vou mais deixar. Porque eu levei um susto, a pirueira chegou e a menina tinha saído pra ir no banheiro e a gente teve que ir atrás e dar aquele medo, assim, meu Deus, se essa criança for atrás de uma fila de alguma perua. E aí eu falei pra essa professora, eu falei, eu não deixo mais eles ir no banheiro na hora da saída. Aí ela falou assim, mas aí os pais vão reclamar que chega. Falei, mas não tem o que fazer, é um bem muito maior que a criança fique protegida de não sair da escola, não sumir da escola. Então eu acho que a gente tem que ter a segurança das nossas ações, né? Então, se a mãe dessa que eu tirei do parque reclamar, eu vou falar, porque ela bateu na colega e ela saiu um pouco da brincadeira e tá tudo bem. Acontece. Um adulto que não conhece as letras, como começar? Eu acho que, assim, o trabalho com adulto... Eu não sou especialista, eu quero muito falar sobre isso também, porque eu percebo que muitas pessoas têm esse desejo de entender mais sobre alfabetização de adultos, mas eu nunca alfabetizei, já tive algumas oportunidades que, no fim, nunca deram certo. O que eu faria se eu fosse alfabetizar um adulto hoje? Eu faria o mesmo desenvolvimento de consciência fonológica que eu faria com uma criança. Com a diferença que eu não iria infantilizar. Então, em vez de eu usar o poema Bolhas Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, sei lá, que esses dias eu postei errado o autor e me trucidaram nos comentários. Mas se eu não vou usar um poema infantil, né, borboletas, eu vou pegar um poema de adulto, ou vou pegar uma receita, ou vou pegar uma notícia de jornal. Eu não vou pegar a história do Chapeuzinho Vermelho para um adulto, mas a base do trabalho seria a mesma, tá? Por isso que se inscreve no aulão. Cadê o link do Telegram? O link do Telegram não tá na bio. Quem quiser tem que me pedir no direct que eu mando. Sobre comportamento, trabalho com infantil 3, existe crianças que batem. Tem algumas dicas? Eu acho que a gente precisa entender, né, o porquê desses acontecimentos. Na minha turma da manhã, hoje, eu percebi que eles batem mais, brigam mais. Só que aí, primeiro, eu tiro a criança, né, se ela é recorrente. E segundo, por que ele bate? Aos 3 anos de idade, normalmente, são crianças que às vezes não falam tão bem, então eles se expressam batendo. Tem que observar todos os porquês, tá? E também por esse contexto novo que eles estão. Faço caderno de chamada todos os dias, escrevem nome e sobrenome. No primeiro ano eu acho legal, pôr nome, sobrenome. Também sou muito chato com o uso de caderno, pois eles têm dificuldades. É muito comum, né? O caderno não é tão simples pra eles. O que eu coloco pra minha turma de 4 anos? Na minha escola eles usam... Turma de 5 anos faz cópias na lousa e no caderno. Como torno isso menos prejudicial? Eu faria listas, então cabeçalho bem curtinho, registro da leitura de leite, do título. E uma lista, e no outro dia uma quadrinha, sabe? Aqueles suco gelado, cabelo arrepiado.
No outro dia, o nome das crianças da turma. Sempre alguma coisa mais curta para que eles aprendam a usar o caderno, mas não se torne maçante, repetitivo, cansativo. E eles não deixem de desenvolver outras habilidades que sejam muito mais importantes. O caderno é introduzido no primeiro ano, né, Dani? Que atividades passar e como fazê-los conseguir transcrever na lousa com mais eficiência. Sim, eu introduzo o caderno no primeiro ano. Eu já cheguei a pegar aí no Infantil 2, né, que a gente chamava de Infantil 2, que é aí o pré. No segundo semestre já comecei uma época a fazer a data na agenda, mas o caderno mesmo eu gosto no primeiro ano, com poucas atividades, mas que eles aprendem a usar. E como fazer que se torne mais fácil? Existe uma coisa chamada coordenação visomotora, né, que é a coordenação olho-mão, e a cópia na lousa, né, a cópia do caderno, ela é exatamente isso, tá? Ele olha e ele escreve, então a coordenação visomotora. Por isso que a gente fala que as atividades da educação infantil, elas não são brincar por brincar, elas têm propósitos. E a coordenação visomotora, ela é muito importante de ser trabalhada desde a educação infantil, e isso faz com que eles consigam copiar na lousa com mais facilidade lá na frente. Além disso, fazer linhas, né? Fazer as pautas na lousa, a letra grande, bastão, bem colorido. Eu sempre gostei de fazer isso, isso facilita muito. Mostrar pra eles no caderno onde eles vão começar. Que legal, gratidão. Como eu entro na escola de educadores? Manda um direct pra mim que eu te mando o link, tá? Hoje as mães estão sendo maionese nas mãos dos filhos. Você não pode nem chamar a atenção de uma criança porque está destruindo a decoração. Está muito difícil dar aula. Eu acho que é importante a gente se impor quanto a isso, né? De que aqui na escola ela vai sim ser chamada a atenção se ela estiver destruindo. E ela vai sair da brincadeira. Eu acho que isso é essencial. Esses dias eu dei tesoura. Aí o menino falou, minha mãe não deixa eu mexer na tesoura. Eu falei, mas aqui você pode. E se a mãe reclamar, eu vou falar pra ela, nós vamos fazer atividade com tesoura. Faz parte, não são tesouras perigosas. Na hora que eu fui varrer a sala, tinha os cabelinhos lá no chão, mas não chegou a reclamação, não. Qual a quantidade ideal pra turma de alfabetização? Olha, gente, o mínimo possível, né? Eu trabalhava com 17, no máximo 20 era maravilhoso. Mas quanto menos, mais fácil. Dani, boa noite. Tem um aluno boliviano com lábio leporino. Por favor, me dá umas diretrizes de como fazer ele avançar. Pois além de não falar, ele não conhece letras nem números. Gente, é o que eu falei esses dias, acho que no domingo. Tem coisas que não dependem só da gente, tá? Eu tive um aluno ano passado, que eu tô expondo tudo que eu não exponho nos stories, porque eu não quero ninguém na minha escola cuidando da minha vida, falando que eu fico falando das coisas que acontecem lá. Então, eu evito muito expor. Mas não exponho nome, não exponho rosto, nada. Mas ano passado eu tive um aluno haitiano que não se comunicava, ele só falava francês. E eu tentei de muitas formas me comunicar com ele, foi muito complicado. Então, eu acho importante a gente pensar que não dá. Se ele não fala português, ele tem dificuldade na questão do lábio, sozinha você não vai conseguir. Tente se comunicar com ele. Veja aí como que é a família dele, se eles falam português. Mas sozinha, sem o apoio, é muito difícil, tá? Tenho dificuldade em fazer atividades de diferentes níveis. Falei ontem sobre isso na escola de educadores também. A gente tem algumas adaptações aí que podem nos ajudar. Os próprios grupos. Tenho 28 alunos, onde 3 são silábicos com valor sonoro e 2 sem valor. Os demais alfabéticos estão no segundo ano. Tá bom ainda. Eu acho bem legal, assim. Silábicos com valor sonoro, desenvolver consciência fonêmica. Sem valor sonoro, desenvolver aí a consciência silábica e a relação aí do som da vogal, do som mais marcante. O alfa-letrário, ela dá muitas dicas, tá? 17 na minha. Falam que eu falo alto, chamo com máscara, não tem como falar alto, é verdade? Sala cheia, 30, com 2 inclusões, alunos em fases mistas, a maioria para silábicos. Eu tenho 35, tenho um aluno com uma deficiência, assim, que eu preciso estar muito atenta. É muito difícil, né? Ficou muitas coisas para o professor. Pular etapas prejudica muito o aprendizado. Os pais têm pressa e não entendem o processo. É verdade, a Maílde é minha aluna do meu curso de alfabetização, sabe como ninguém, né? Você viu aquela situação no primeiro dia de aula, saiu da escola e foram entrar 2 quilômetros da escola. Isso é muito comum, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso sim é o tipo de coisa que dá exoneração.
Tem uma aluna que tem uma resistência muito grande em escrever o cabeçalho. Tento ter muita paciência, até pelo fato de ser uma aluna com TDAH. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão do TDAH, por quê? Existe aí alguns estudos, né, que falam sobre isso, que crianças que usam muito celular, às vezes elas têm características de TDAH e elas são diagnosticadas e, na verdade, é o uso excessivo de telas que causa, tá? Então, precisa descobrir tudo isso. É uma criança que usa muita tela? Provavelmente sim. Orientar que diminua. Pra saber se esse laudo realmente existe. Porque se ela usa muito telas, ela vai continuar com essas dificuldades mesmo. É possível trabalhar por níveis? Como organizar? Como assim, níveis de escrita? Não vejo necessidade de planejamentos diferentes, e sim algumas adaptações. Ai, tem muita pergunta ainda, gente. Uma criança do infantil 6, no primeiro dia de aula, entrou calmo, porém tirou o sapato, jogou o estojo, chamei a atenção, tirou a máscara, deu a língua e, como eu estava bem próxima, bateu no meu rosto. É muito complicado, né? Nós estamos com crianças aí que eles... Eu percebo, assim, que a menina falou pra mim esses dias: amor, meu sapato? Eu falei: agora não, espera um pouquinho, vai lá sentar que você não vai cair que você tá sentado. Ela disse: então, assim, eles estão naquela coisa, eles não sabem ouvir não, eles... teve uma professora da escola que apanhou também. É muito difícil. A gente precisa... Eu chamaria a família. Quando a gente pega no pé da família, eles não querem ficar indo na escola, eles tentam resolver, geralmente. O que fazer no primeiro dia de aula na turma de primeiro ano? Sondagem de escrita. Quando eu posso inserir a letra cursiva no primeiro ano para a turma que mais da metade está para silábico? Não inserir letra cursiva ainda. O que você acha do livro didático para crianças de 4 anos? A minha escola pegou aí um livro que é só sugestões de brincadeiras. Eu até mexi nele, mostrei ele um pouco no Instagram ano passado. Quero olhar ele de novo com calma, preciso achar. Mas se for um livro com sugestões de atividades, brincadeiras práticas, sim. Livro consumível eu não gosto. Estou com o 2º ano, meus alunos não sabem usar cadernos, estou sofrendo. Mostrar todos os dias para eles, faz uma bolinha onde eles devem começar, faz a lousa com linhas... E vai todo dia, ó. Você só vai começar quando você me mostrar aqui, ó. Começa aqui, eles logo pegam. Eu ficava repetindo: pula uma linha da última lição, pula uma linha da última lição. E aí eles logo iam aprendendo. Você acha que pode introduzir o caderno no infantil 5? Eu não gosto. Dani, faz uma live sobre caderno, tão importante, posso fazer. Mas na live que eu fiz com a Gi, nós falamos um pouco sobre isso. Como participar da escola de educadores? Mandem uma mensagem, só especifica direitinho, tá? O que é o link da escola de educadores, que eu mando o link pra vocês. Tenho 3 alunos do 3º ano que leem bem arrastado. É bem difícil, pois preciso seguir o cronograma, preciso que eles aprendam a ler. Assiste o aulão de consciência fonológica no dia 7, que vai te ajudar. Turma do 2º ano, maioria pré-silábico. Aulão de consciência fonológica. A gente vai falar sobre como desenvolver a consciência silábica, que você avança aí o pré-silábico em dias. 2º ano alfabético. O que fazer na aula particular? Letra cursiva, ortografia, produção de texto, leitura, interpretação. Na minha escola, crianças são muito doloridas. Quando chama atenção com maior cuidado, eles choram. Meu Deus, como será no futuro? Estamos perdidos. Olha, eu não me abalo. Eu sou assim, eu entendo que essa criança, ela está numa realidade onde ela não ouve não. E que, infelizmente, ela vai precisar lidar com essas frustrações. Então, se naquele momento que ela falou assim... posso ir no banheiro? Eu falo agora, espera só um pouquinho porque tem outra criança, ela vai chorar. Ela vai ter que lidar com isso, porque isso faz parte de conviver em sociedade. Abre o curso de educação infantil novamente. Eu quero muito, eu vou falar com a minha equipe aí que trabalha comigo sobre abrir o aulão Fases da Infância e o curso de educação infantil. Eu acho que vai ser bem legal. Dani, amo assistir sua live, estou no 5º semestre, estou aprendendo, porque você tem uma oralidade que entendo. Que bom, eu tento falar de uma forma bem prática mesmo. Como desenvolver a consciência fonológica rápido? Assiste no... Você já se inscreveu? Tem um link na minha bio, onde eu vou fazer um aulão de consciência fonológica, eu vou falar sobre tudo isso e eu vou oferecer um material. Entrem no grupo de WhatsApp do aulão, onde nós só vamos passar informações e entregar os materiais. Então, se inscreve, entra nesse grupo para não perder.
Tem um aluno com um nível alto de autismo, ele raramente fala durante as aulas, é impaciente, muitas vezes agressivo. O que eu faço? Eu também tô com um aluno com essa mesma dificuldade, ele não fala, mas infelizmente não depende da gente. Eu tô chamando a família pra saber como estão as terapias dele, que terapias ele faz e cobrando pra que ele faça. Ele tá melhorando em algumas coisas, mas faz parte de um processo, não depende só da gente, tá? Como estimular a produção de texto com alunos que usam muitas telas? A questão da orientação dos pais, né? Você sabe que eu sempre falo pra fazer. De que não vai ter um avanço significativo se eles não melhorarem nisso, não mudarem nisso. E a oralidade mesmo, assistir a aula de produção do curso de alfabetização para relembrar, tá? Vou encerrar, acho que ficou bem até mais completa, né? Que eu falei das metodologias ativas e ainda dei umas respostas aqui para as dúvidas de vocês. Tem caixinha lá, então se alguém ficou com mais dúvidas pode perguntar na caixinha. Por que o B com A não faz ba? Isso, a Magda Soares fala muito, né? Do B com A não faz ba. É porque o B, né? O nome da letra é B. Então, a gente pensa em sons de letras, né? Então, quando a gente fala... Vamos falar sobre isso no aulão de consciência fonológica. Mas é porque quando você pensa, né? M, A ou ma. O som do M não é M, né? O nome da letra é M. E o sonzinho é Então, quando eu penso ma, mo... Então, é por isso que se fala B com A não faz ba. Porque a gente tá pensando aí, vai ficar salvo assim. A gente tá pensando no nome da letra e não no som. E muito obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida, mandem no direct e mandem na caixinha, tá bom? Uma boa noite para todos. Obrigada, gente. Vou encerrar. Obrigada. Tchau. Print, Pronto, muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Assistam o de consciência fonológica que vai ser muito mais, tá? Ele é mais extenso. Muito obrigada, gente. Boa noite para todos.